Estamos ao vivo, direto aqui da Expoac. E para você que já veio nos primeiros dias de feira, virá hoje, amanhã, que é o último dia da feira aqui de Carapó, aproveite as oportunidades, visite os estandes, conheçam quem são essas pessoas, esses produtores, esses pequenos e grandes produtores, comerciantes, quem está fazendo negócio, quem está apresentando produto aqui na feira. Acima de tudo, nosso estúdio está aqui para entrevistar autoridades, para entender qual é o propósito da feira deste ano, mas também está aqui para contar histórias e boas histórias. Por isso, as nossas convidadas de hoje são muito especiais. A gente vai falar de um projeto muito lindo que está sendo desenvolvido e apresentado aqui nessa edição da Expoac e também contar umas histórias boas. Eu tô aqui com a Zenida Mazarão, que é presidente da Associação de Arte e Artesanato Vale da Esperança, e tô aqui também com a Cida, gente. A Cida também, que é artesã, é uma produtora, tá aqui na feira apresentando os produtos dela e vocês vão entender por que elas são tão especiais. Zenilda, eu vou começar contigo. Fala um pouquinho dessas mulheres maravilhosas que estão aqui, desses produtos, dessa variedade que está sendo apresentada na Expoac. Bem-vinda. Ângela, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com você hoje. E queria já cumprimentar todos que estão nos vendo, né? E trabalhar com mulheres foi um despertar para mim, né? Eu, de formação, sou economista e trabalhava em quatro paredes. E jamais imaginei que eu poderia contribuir com o meu conhecimento para que mulheres pudessem se despertar para o empreendedorismo. E foi assim que eu comecei, né, inspirada pela minha mãe, claro. A associação ela foi fundada, minha mãe foi uma das fundadoras, né, a dona Maria Helena, na época, estimulou essas mulheres. Isso há quase 3 décadas, né? Sim, 29 anos, nós estamos falando, 30 anos, porque antes da associação ter o local ali, isso já acontecia, né, na nossa casa, na casa de outras mulheres. Então, a minha mãe foi uma das fundadoras, a dona Maria Helena, eu costumo dizer que foi uma mulher à frente do tempo dela, a importância de uma primeira-dama ser atuante, né? Porque ela ousou acreditar que essas mulheres que trabalhavam em casa poderiam empreender na tecelagem. E foi assim que a associação surgiu. E dentro da associação, nós trabalhamos com artesanato. E quando eu, em 2019, assumi ali essa parte de coordenação, eu entendi que nem todo mundo ia gostar de artesanato. E que a gente tem tantos talentos, tantas mulheres que fazem tantas coisas maravilhosas, né? E que elas iam chegar ali e de repente elas não iam se identificar. Então eu comecei a criar outros projetos, né? Então foi assim que surgiu os outros projetos, como o Projeto Benjamin, como a Feira FEPEC, a Feira dos Pequenos Empreendedores de Carapó, e outros projetos que a gente já está montando aí, para que essas mulheres possam ter uma geração de renda. Porque o que eu acredito como economista? Que o que traz dignidade para uma pessoa é a renda. É ela poder ter o dinheiro dela e ir lá comprar o que ela quer. Isso traz dignidade para uma pessoa. É a autonomia e o protagonismo, sim, né, Zenilda? Isso é sensacional. É sensacional, porque você pega uma mulher que está ali dentro de casa, de repente, até com depressão e ninguém percebe, e se sentindo, às vezes, impossibilitada, né? Sem acreditar nela. E nenhuma de nós está livre disso. Então, eu vou atrás dessas mulheres, né? O meu foco são essas mulheres que estão, às vezes, em casa achando que meus filhos casaram, agora os netos estão por aí, e eu não preciso mais produzir nada, né? E agora a gente está aí com essa onda dos 60 a mais, que eu sou encantada, porque eu me inspiro olhando para minha mãe, para mulheres como a Cida, que ainda vão render muito para a economia do país, mas que elas já chegaram numa fase de muito trabalho, já trabalharam, já criaram os filhos e estão com os netos, mas agora elas podem fazer algo que satisfaça elas. Com certeza. Por que não trabalhar e também se divertir com isso? Inclusive, gente, deixa eu mostrar o capricho disso aqui. Olha esses docinhos, que coisa mais linda. Parece uma obra de arte, sim, literalmente. Aí aqui, olha, um bolo geladinho, que a Cida trouxe aqui para mostrar pra gente. Guloseimas da Cida, todo personalizado
lindo, dá vontade de comer só com os olhos já. Olha que graça. Sim. Eu fiquei apaixonada por esse O esse tamanho. bombonzinho aberto aqui. Sim. Olha que coisa mais linda, gente, de uva. Cida, conta um pouquinho da tua história pra mim. Como que você chegou no projeto? Você já fazia esses doces maravilhosos ou você aperfeiçoou quando você conheceu as meninas e começou a participar? Não, assim, tudo começou pela associação, né? Eu comecei a ir trabalhar lá, mexer com tecelagem, e fiquei um tempo mexendo lá, onde aprendi muitas coisas com a minha mãezona Zefa Mazarão, entendeu? E daí, então, eu comecei, sempre fui uma mulher que gostei muito da cozinha, comecei a mexer com doces, com bolos, que eu faço uma variedade de coisas. E daí, então, conheci a Zenilda, minha maninha, né? E daí chegou em mim, me fez a primeira vez o convite, me fez a segunda, me fez a terceira, para ir no Benjamin. Aí no 100º ela foi. A gente não pode desistir, né? Porque assim, eu era uma pessoa que eu vivia mais deitada do que em pé. Eu sentia muitas dores, eu tinha muitas dificuldades, eu não conseguiria ir num lugar fechado. E ela foi reparando isso, e ela me convidando, e eu sem querer ir, até que um dia eu falei, chegou minha hora, agora eu vou. Aí fui e falei para ela, Zenilda, eu aceito. E até então, que eu tivesse ido desde o primeiro chamado. Porque assim, foi muito, mas muito gratificante. Ali eu me descobri, ali eu me conheci. Ali eu vi que estava nascendo outra Cida. E aquela estava ficando no passado. A cada terapia que eu ia, era algo diferente que eu descobria da minha vida. E daí para cá, graças a Deus, a minha vida tomou um novo rumo. Sou feirante, trabalho em casa, faço minhas coisas. Hoje, graças a Deus, não sinto o que eu sentia antes. Tenho problemas, claro. Fiz angioplastia, fiz cateterismo, né? Então, assim, tem os problemas, mas graças a Deus, superados. E usando o exemplo da Cida, Zenilda, a gente não pode deixar de falar do quanto tratar as emoções é importante. E muitas pessoas, elas vão deixando para depois, elas vão achando que o emocional pode ficar de lado, não é tão importante. E às vezes é isso que precisa ser superado para que a pessoa desponte. E vocês conseguem mostrar isso, né? Isso fica evidente com o projeto. Vamos falar do Projeto Benjamin, que eu acho que é uma joia rara dentro desse trabalho da associação, né? Sim. O Projeto Benjamin, ele surgiu de um sonho meu e da Ana Cláudia, que é a terapeuta, ela que atende as mulheres lá. Então, eu costumo dizer assim, que tudo acontece por conta dela, né? Com certeza depois ela vai assistir essa entrevista. E ela faz um trabalho muito humanizado e também usa a neurociência. Então, tem alguns diferenciais que ela leva ali para aquelas mulheres. Então, a gente sabe que isso é caro. Então, o que ela oferece ali é algo de muita qualidade. Por isso que a gente tem resultados. Então, a Ana, ela usa a neurociência, ela trabalha essas emoções, ela costuma dizer assim que eu não posso mudar o outro, né? Eu não posso fazer nada pelo outro. Só que quando eu mudo, o outro, ele é forçado a mudar. E é isso que acontece com elas. Quem está ao redor acaba mudando também. Então, lá no Benjamin, quando nós duas pensamos assim, vamos criar esse projeto, como que a gente vai fazer? Então, o nome foi a Ana que foi inspirada para a gente colocar o Projeto Benjamin, né? O Benjamin, ele teve um personagem da Bíblia, né? Ele teve o nome dele trocado, e a gente queria fazer isso com essas mulheres, a gente queria trocar essa identidade delas. Então, a gente falou, não, tem que ser esse nome, porque é o filho da minha mão direita, que significa, né, o Benjamin significa filho da minha mão direita, e a logo a gente colocou aquela borboleta justamente porque essa metanoia, essa transformação. Então, quando elas chegam ali, a Ana começa a trabalhar tudo isso nelas. Então, a cada sessão, elas vão se conhecendo, elas vão entendendo, nossa, então eu me comporto assim por causa disso. E elas ganham um caminho, por isso que a gente consegue recuperar e elas não retornam. Em 2 anos de trabalho, nós já temos mais de 150 mulheres recuperadas, né? E elas não retornam. Então, a gente tem um resultado muito bom.
Mas por quê? Elas entendem. Tá, eu vou ficar ansiosa, vai acontecer, vai ter dia que eu vou estar. Vai ter dia que eu vou estar nervosa com alguma situação. Tá, mas o que eu faço com essa situação? E a Ana consegue mostrar isso para elas, né? De uma forma assim que elas falam, nossa, eu tô ansiosa, tudo bem. Então agora eu posso fazer isso que vai funcionar, né? Ela usa o mindfulness. Então essas mulheres, elas realmente entendem que fica como a Cida disse, nasceu uma nova mulher. Porque quando a gente está com as nossas emoções curadas, tudo flui, né? Tudo flui, você consegue trabalhar, você é uma boa esposa, você consegue ser uma mãe melhor. E o que a gente fala muito lá, Ângela? Por que nós queremos atingir as mulheres? Porque a gente entende que uma mulher recuperada, a gente recupera a família inteira. Então, quando chega uma mulher lá que sofreu uma violência doméstica, um abuso, nós não culpamos aquele homem, a gente cuida dela. Que é a prioridade, Que né, é a Zenilda? prioridade. Então, a Ana Cláudia começa a trabalhar isso nela, né? E a decisão vai ser dela. Ela vai ter capacidade de decidir se ela quer permanecer, se ela quer sair. Então, a gente tem vários testemunhos. A gente teve um caso de uma senhora, 35 anos casada, ela ia para a igreja, quando ela chegava, o esposo deixava ela para fora. E ela ficava quieta, ela não falava nada. Só que quando ela passou pelo projeto, ela entendeu que existe lei, que isso é abuso. Eu não tinha noção que estava sofrendo uma violência. Não, ele é assim mesmo. E muitas vezes sente até culpa. Não, eu Sim. fiz alguma coisa errada e por isso eu tô sendo responsabilizada. Sim, ele é assim mesmo, né? Eu já acostumei. Então, essa casa não é sua, né? Que é o abuso patrimonial. Mas essa mulher tá casada há 35 anos. Ela criou os filhos, né? Aquela casa é dela. E quando a mulher entende que existe lei e que tem coisa que não precisa, eu preciso resolver, até as mulheres cristãs, que às vezes atribuem tudo a Deus. Não, tem coisas que você vai ter que tomar atitude. Você vai ter que fazer. E aí esse homem é forçado a mudar. E o casamento melhora. Porque daí ele vê que agora ele não pode mais, né? Então, a primeira vez que ela falou, não, você abre ou eu vou chamar a polícia, porque essa casa é minha também. Né? Então, assim, isso é libertador, isso para nós, é gratificante quando a gente escuta elas falarem assim, olha, eu não consigo mais ser como eu era, né? O meu comportamento mudou, né? Hoje eu consigo ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, e isso é gratificante. E eu achei muito bacana quando você me contou a questão da liberdade que elas têm para trabalhar, né? Muitas delas continuam o trabalho em casa, muitas se encontram, tem um ambiente ali que elas podem produzir, tem a ajuda, a Sim. consultoria, a assessoria de vocês dão Sim. todo esse apoio. Como é que funciona isso? Isso dá certo no final? Dá. Por exemplo, quando eu implemento um projeto, eu vou acompanhar elas. Então, a FEPEC, ela é um projeto para pequenas empreendedoras e a gente começa agora nesse ano um processo agora vai fazer um ano, né, em outubro. Então agora nós vamos começar aquele processo mesmo de gestão, né, de fortalecimento do negócio, porque eu não quero que elas fiquem restritas àquela barraca, né? Eu costumo falar para elas assim, vocês daqui vai sair grandes empresários. E é isso que um projeto, ele precisa ter esse começo, esse meio. E como que eu faço isso? Eu trago um pouco do meu conhecimento, mas eu também busco parceria. Eu acredito muito que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E que as parcerias são muito importantes, seja com a prefeitura, seja com o governo. O Sebrae é um grande parceiro meu, né, ali nosso, da associação. E sempre que eu posso agregar com o Sebrae, eu trago eles, né, e a gente consegue ter um resultado melhor. Então, esse fortalecimento. Agora, a tecelagem, a gente está trabalhando a questão da exportação. Eu acredito que é um grande passo, né, para Carapó, uma cidade que é referência na tecelagem. A gente tem clientes que vêm de fora, de outros municípios, de outros estados. Nós temos fazendeiros que vêm comprar aqui em Carapó, que buscavam tapetes, pelego para pôr em cima do cavalo nos Estados Unidos. E quando ele conheceu a associação, ele passou a comprar Falou, daqui. agora tem em casa, eu vou valorizar o produto daqui. Sim, exatamente. E a gente tem fazendeiros em Bonito que faz isso. Não, agora eu vou comprar daqui, porque
a gente não tem conhecimento de que existe outra associação no estado. Só temos nós. Então, a gente não quer perder, né, essa valorização. A gente procura dar as oficinas para tentar trazer novos artesãos, para que essa cultura não morra. Foi aí que a gente pensou nas mulheres indígenas. Maravilhoso. Porque é uma técnica que para elas é muito familiar, né? Você imagina o quanto elas têm para ensinar também, Sim. né, dentro de um projeto com Sim. essa... Tanto a tecelagem quanto o tingimento natural. Então, o tingimento natural é algo que encantou principalmente os Estados Unidos, né, a Arábia Saudita. Eles ficaram muito encantados com essa ideia de tingir a partir de plantas, né? A erva de tereré, que eles não conhecem. Então, dá vários tons de verde. E é uma técnica milenar, indígena, né? Uma técnica indígena. Então, elas se identificaram. Nossa, isso eu posso fazer. E a gente criou a marca Tica, que é uma marca que nós estamos lançando, que será uma linha banho e mesa. Então, estamos criando aí umas cangas com o tingimento da palha da cebola. Tá ficando muito bonito, né? Inclusive, hoje está acontecendo um evento em Campo Grande, em parceria com o Sebrae, para mostrar a Tica. Muito bacana. E quem estiver passando pela feira, a gente não perde a oportunidade de passar, de conhecer, de aprender um pouco mais. Eu sou muito curiosa, né? Sim. Mesmo se eu não fosse jornalista, eu acho que ia ser a mesma coisa. Eu gosto de parar, de perguntar. Sim. Porque a história que tem por trás ali daquele trabalho, às vezes, ela vende muito mais do que o próprio produto. Cida, eu quero entender um pouquinho mais da tua produção. Hoje, como é que você trabalha? Você hoje trabalha em casa? Você tem mais essa convivência com as mulheres? Como é que funciona teu trabalho, tua rotina no dia a dia? Eu trabalho em casa, na minha casa mesmo. Eu faço só que assim, trabalho em casa, mas não saio do SENAC, né? Todo dia eu tenho que ir lá, porque é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que me traz muita paz, eu gosto muito dos artesanatos, entendeu? Então, assim, mexo com os doces, mas não desgrudo do artesanato também. Então, assim, eu faço as duas funções. Faço meus doces, mas sempre que posso, estou fazendo meus artesanatos também. E assim, questão da feira. A feira, eu estava falando para a Zenilda, eu falei, a feira, ela não sai mais de mim, ela grudou em mim, entendeu? Não me vejo mais fora da feira. Porque é uma coisa que você fica assim, naquela expectativa, esperando chegar o dia para você ir, para você fabricar, para você levar, para você vender. E assim, é o meu meio de trabalhar, de sustentar a minha casa, porque meu marido é desempregado, ele tem problema de saúde, como eu também, e aí não posso trabalhar fora, né? Então, esse daí é uma renda que eu trabalho para trazer para dentro da minha casa. Graças a Deus que eu tenho isso aí para mim fazer, para me trazer para dentro de casa. E a feira é bom que ela dá um upgrade nessas vendas também, né? Aumenta bom. muito. Muitas vezes que você venderia em um mês, você vende aqui nos 4 dias de feira. Sem contar que a feira abre muitas oportunidades, né? Por exemplo, eu chego lá, vejo um doce assim, e aí eu falo, Cida, você faz um pote maior desse doce, porque eu quero receber uns amigos. Então, gera encomendas, né? Então, assim, já falando do que a Cida está dizendo dessa questão, Ângela, de empreender a partir da sua casa e isso aqui trazer a renda principal da família, eu não posso deixar de falar sobre políticas públicas que é tão importante a gente ter mulheres no poder, né? E aqui a gente está vendo isso acontecer, porque foi uma oportunidade única, né? E agora até queria falar, olhando ali, porque primeiro com a Lia, né, Nogueira, que a Lia, assim, ela abraçou os projetos da associação de uma forma que a gente precisava de uma mulher que pudesse acreditar. E, Lia, eu quero agradecer aqui para todos ouvirem tudo que você tem feito pela associação, por essas mulheres, nós somos gratos. E segundo, que agora a gente tem aqui a nossa prefeita, Lourdes, a vice-prefeita Jéssica. E, prefeita, eu queria também expressar minha gratidão aqui em público, porque foi devido à senhora acreditar nesse projeto que nós estamos aqui. Está sendo uma experiência, né, única, a gente vai levar o que foi bom, o que foi ruim, vamos adequar, a gente espera que seja o primeiro ano de muitos, né, e a gente quer sim
criar políticas públicas em parceria, sim. E a gente acredita que a mulher, quando ela chega no poder, ela tem uma perspicaz, né? É uma perspicácia. Tipo, a E mulher, ela carrega a mulherada junto. sim, a mulher, ela tem essa sensibilidade, Exatamente. né, de ter um olhar mais cuidadoso que Deus deu para nós, né? E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo é abençoado. Então, eu queria expressar aqui a minha gratidão para a nossa prefeita Lourdes por tudo por todo o olhar que ela tem tido com as mulheres aqui do Projeto Benjamin, da associação em geral e da FEPEC, que ela pegou um carinho, né, pela FEPEC, e eu fico grata por isso. Zenilda, para a gente encerrar, deixa um endereço, um contato, como que as pessoas fazem para conhecer melhor o projeto? Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer conhecer, Sim. participar, quem se sentiu tocada, inspirada e quer conhecer um pouquinho mais. Sim, Ângela, olha, nós estamos ali na Rua José Bonifácio, no número 364, bem ao lado da Igreja São Francisco, né, bem facinho de achar, tem o fórum ali. Então, nós temos as redes sociais, né? Você pode entrar lá no @avecarapó, e o Facebook também é com o mesmo endereço, @avecarapó, e aí você entra lá, a FEPEC, né, também, @FEPEC, e você vai conseguir ver os nossos projetos. O @ também do Projeto Benjamin Carapó. E lá você vai conseguir acompanhar todos os projetos que a gente tem feito, essas parcerias, lá a gente consegue informar feiras, o que está acontecendo, né? Estamos aí agora com um trabalho com a Itaipu, a gente também tem essa questão da exportação, que é algo que está, né? Nós estamos aí, vai trazer novidades, e você vai conseguir visualizar. E, para finalizar, queria convidar, sim, você que está aí na sua casa, que se sentiu inspirada pela história da Cida, né? De alguma forma, nos procure, tá? Você não está só. E se você precisa de ajuda, a gente está aqui para estender a mão para você. Maravilha, eu quero agradecer a presença de vocês. Parabéns pelo trabalho, pela história, pelo exemplo de vocês. Vocês são mulheres que inspiram, que ajudam outras mulheres e que vieram para esse mundo com uma missão especial. E eu fico muito feliz de poder contar essa história aqui junto com vocês. Anjo. Obrigada. Obrigada. E para você, até já.